roubado meu imã, né? E aí eu falei assim, meu Deus, ele roubou meu imã. Mas foi ele que roubou, vou voltar lá. E aí cheguei no ambiente, falei assim, olha cara, você pegou meu imã do carro, do celular? Ele, não peguei não. Aí eu chamei ele e falei assim, olha, se você pegou de mim, você pegou da pessoa certa, porque assim, irmão, eu não quero o seu mal. Eu não vim aqui para fazer o seu mal, nem te prejudicar, eu sou cristão. Então se você pegou meu imã, me devolve. Porque eu só estou aqui para te abençoar, eu só quero o meu imã do carro. Esse cara ficou branco assim, ó. Branco. Ele falou, só um minutinho, por favor. Ele saiu, foi lá, pegou o imã e voltou. E me deu o imã. Eu falei assim, eu posso orar com você? Aí ele veio, eu abracei ele. Eu falei, pai, eu perdoo ele. Eu perdoo ele, eu quero que o Senhor também perdoe ele. Porque talvez no momento oportuno ele achou que talvez isso ia ser vantajoso para ele, mas só lhe fazia mal. E ali eu pude vivenciar esse chamado de Cristo. E ser diferente e romper nesse sentido. Eu tenho certeza que o nome de Deus ele foi glorificado e exaltado naquele ambiente. Porque é isso que nós queremos vivenciar todos os dias. É viver isso, Cristo em nós, Cristo através de nós. E é por isso que nós estamos mergulhando na vida de Elias, porque foi um homem que foi chamado por Deus e fez uma grande diferença na terra. Então quero te convidar a se colocar de pé. Em nome de Jesus, nós vamos ter um tempo de adoração, um tempo de louvor em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado por mais essa quinta-feira diante da Tua presença. Obrigado por mais essa oportunidade de podermos Te adorar, Te louvar e Te engrandecer. E nós sabemos, ó Pai, que isso é só o começo daquilo que o Senhor tem a fazer e transbordar, porque o Senhor é uma fonte inesgotável. E se nós decidirmos mergulhar, Senhor, eu sei que o Senhor vai nos levar no mais profundo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o Senhor vai nos levar no mais profundo. Então se você, igreja, quer viver essa profundidade com Deus, comece a orar aí. Fala, Deus, eu quero viver essa profundidade. Eu quero viver esse chamado. Aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Espírito, vamos adorar em verdade. Levante a sua voz. Te adoramos, te adoramos. Em espírito, em espírito, em verdade. Te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Você pode declarar isso? Rei dos reis, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. E pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Rei dos reis, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Obrigado, Jesus. Rei dos reis e Senhor,
entregamos nosso viver e pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. E pra te adorar, ó Rei dos Reis, diga isso. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. E pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor. Te amamos, Deus. Te amamos, Deus. Te amamos. Onde você está? Eu te convido a fechar os seus olhos nessa noite. Diga você palavras de amor ao seu Deus. Diga o quanto você o ama, o quanto você o deseja nessa noite, o quanto você precisa ouvir a voz dele. Mais do que a capacitação, nós precisamos da unção que flui dela. Nós precisamos do Espírito que age no meio dela. Por isso creia nessa noite, a presença viva do nosso Deus está aqui. Por isso te convido, comece a falar ao Senhor o quanto você o ama, o quanto Ele é maravilhoso na sua vida. Oh, aleluia. Oh, oh, oh. E a Ele a glória pra sempre. Amém. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Que dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Que dele, oh, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. E a Ele a glória
sempre. Amém. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, e quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos, e quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, e quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos, e a Ele a glória, e a Ele a glória, e a Ele a glória, Pra sempre. Amém. a ti toda glória. Diga, e a Ele a glória, sempre. Amém. E a Ele a glória, e a Ele a glória, e a Ele a glória, e toda a glória pra sempre. Amém. Aleluia. Santo. Aleluia. Santo, 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 santo. Só a ti, meu Deus, toda honra, glória, louvor e majestade. Ao digno, excelso, justo, fiel e verdadeiro. Obrigado, meu Pai, porque até aqui verdadeiramente tem o Senhor guardado e sustentado. Até aqui o Senhor tem estado, Senhor, conosco. Até aqui, Senhor, o Senhor tem se manifestado, se revelado, o Senhor tem se derramado. Só temos, Senhor, palavras de gratidão. Ainda, meu Deus, que em muitos momentos, Pai, nós necessitemos de coisas, Senhor, que muitas vezes, Pai, tentam roubar e atrapalhar as nossas vidas, Pai. Ainda assim, nós temos motivos infinitos para te agradecer, Senhor, pela tua bondade, pela tua presença, pela tua graça, porque a tua palavra diz que agindo o Senhor, ninguém pode impedir. O Senhor já era, ainda antes, Senhor, como diz o dia, ou ainda antes que houvesse, o Senhor já era, o Senhor continua sendo, e a tua palavra garante que tu serás eternamente, Senhor. Por isso, Deus, vai tocando cada coração essa noite, vai tirando, Senhor, o fardo agora, vai aliviando, meu Deus, o jugo, vai estendendo as tuas mãos de amor e misericórdia.
Senhor, glorifica teu santo nome no nosso meio agora. Espírito, tu tens liberdade, liberdade de curar, para sarar e para restaurar. Oh Deus bendito, fiel, justo, tu és conselheiro. A nossa resposta está no Senhor. A nossa alegria, ela vem do Senhor. Só o Senhor é Deus, Pai amado. Por isso nós te clamamos, Senhor, mais uma vez essa noite, que o Senhor receba, Deus, como incenso agradável ao teu trono, que o Senhor verdadeiramente, meu Pai, se manifeste, que o Senhor se revele, Senhor, verdadeiramente, para louvor do teu santo nome, para que o Senhor estenda as tuas mãos e abra, Senhor, as janelas dos céus, e o Senhor se faça presente no nosso meio. Toca cada vida, cada coração, cada casa, cada família, meu Deus, aqui representada. E vamos declarar mais uma vez. Só que antes de você declarar a Ele a glória, existem duas maneiras de nós entrarmos na presença do Senhor. É quando a gente se despoja de tudo aquilo que nós vivemos, experimentamos ou estamos passando. Ou quando a gente se permite, ainda que a gente não consiga se despojar, a gente se permite ser transformado, moldado. São escolhas que muitas vezes nós fazemos. E eu vou dizer algo para você sem medo de errar. Os momentos onde a gente mais tem dificuldade de falar com Deus são os momentos que mais a gente ouve a voz do Senhor. Os momentos que a gente mais tem dificuldade de abrir o coração e de dizer: Senhor, eu tenho tanto para dizer, mas eu não estou conseguindo por causa de tudo que eu estou vivendo, ou por causa de tudo aquilo que eu estou atravessando. É nessa hora que Deus encontra em nós um caminho aberto para que Ele possa falar. Então eu quero te convidar a fechar os teus olhos, coloca a mão no seu coração, e você vai fazer desse refrão a sua declaração de fé essa noite. Porque a Ele a glória. E quando você diz, no meio da adversidade, a Ele a glória, o louvor, a Ele a glória, o louvor, você está dizendo para todo o inferno ouvir: só existe um Deus, e Ele é real, o seu nome é Emanuel, Deus conosco. Ele é príncipe de paz, Ele é rei da glória, Senhor dos exércitos, e Yeshua, Ele é o Mashiach, o Messias, o Salvador, o libertador de Israel. Mas a Ele a honra, a glória, o louvor e a majestade. Declare isso de todo o coração. Vai quebrando, vai tirando o fardo dos seus ombros essa noite. Vai trocando o seu fardo com o dele. Vai aprendendo dele, pois ele é manso e humilde de coração. Santo, bendito, tu tens liberdade. Visita, sara, liberta, restaura, cura. Aleluia. A Ele, somente a Ele, a mais ninguém, Deus. Suba e recebe. Ah, Deus, recebe, Pai, como incenso. Antes de você sentar, eu quero que você abrace quem está perto de você. Talvez você não saiba o poder que um abraço tem. Agora que você abraçou quem está perto e você conhece, nós vamos brincar de crente agora. E a gente vai abraçar quem a gente não conhece. Amém? Sai do seu lugar. Vai abraçar. Pode. Amém. Amém. Aleluia.
Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém. Pode se assentar. Eu louvo a Deus mais uma vez. Dias difíceis, complicados de chuva, mas você veio. Glória a Deus por isso. Sabe, queridos, nós começamos como uma capacitação e o Senhor não quis, não. Ele transformou isso aqui numa campanha, então nós vamos campanhar. E eu tive, eu acho que 5 segundos na quinta-feira passada para decidir o que nós íamos fazer. E aí quando eu brinquei com vocês, que eu abri os olhos e a igreja estava muito cheia, eu falei para Deus, bom, e agora? Como é que a gente faz uma capacitação e pergunta para a pessoa, e aí, alguém tem alguma dúvida? E aí alguém levanta a mão, e o outro levanta, e o outro levanta. A gente ia estar aqui até agora, só respondendo. Mas Deus sabe de todas as coisas. E o Senhor mostrou que a capacitação vai ser como um vento, assim como veio em Pentecostes. Naquele dia, quando eles estavam reunidos, a palavra de Deus diz que eles tinham um único propósito, era Jesus. Mas a motivação de estarem lá era muitas vezes equivocada. Eles estavam apavorados, com medo. Ninguém sabia o que ia acontecer, mas uma coisa eles tinham certeza, que eles iam ser perseguidos, porque o mestre havia sido crucificado. E a palavra de Deus diz que eles se fecharam num lugar, assim como nós estamos aqui. E quando eles se fecharam, Jesus, por ser o cavalheiro que é e ser da forma como ele sempre foi, ele não bateu na porta. Porque quando você ouve dizer que ele bate a porta, e se você ouve, ele abre e entra e ceia com você, é para aqueles que estão em muitos momentos em dúvida do que vão fazer na vida. Mas a obediência, ela testifica para Deus coisas que são sobrenaturais, e eles obedeceram. Quando Jesus disse, vão para Jerusalém e aguardem, porque lá virá. Vai vir um renovo, vai vir um poder, vai vir todas as coisas que foram prometidas, e ali veio o Espírito. Então Jesus não precisou bater na porta, porque a obediência já havia destrancado ela. O que eu quero que você entenda hoje é que quando Elias, ele obedece cegamente a Deus, as portas elas são tão escancaradas, mesmo que não tendo intimidade e um relacionamento real com Deus, a ponto de experimentar da graça e da misericórdia, e desse relacionamento entre pai e filho, a palavra de Deus diz que a obediência dele em não questionar, mas virar e obedecer, fez com que ele experimentasse coisas sobrenaturais. Eu não sei aqui quantos tiveram a oportunidade essa semana de já entenderem o riacho. Eu sei que teve bastante gente, porque eu já ouvi bastante testemunho. E aí você fala, mas não é testemunho quando a pessoa vai para o riacho, é testemunho, sabe por quê? Porque vocês pertencem ao Senhor. E Deus leva quem Ele quer para o riacho. E quando Deus leva para o riacho, não é para judiar, nem para mostrar que Ele não está nem aí.
Quando Deus leva para o riacho é para mostrar que aquilo que Ele tem é infinitamente maior. E que aquilo que Ele está enxergando na vida de vocês é muito diferente daquilo que nós mesmos enxergamos. Nós temos uma visão tão limitada. Aqueles homens fechados naquele cenáculo, eles tinham uma visão tão limitada do que seria o revestimento de poder que viria do alto. Por isso que tão amedrontados eles ficaram. Só que a palavra de Deus diz que mesmo revestidos com o Espírito, muitos deles não sabiam o que fazer. Aliás, nenhum deles sabia o que fazer. Você ter experiência com o Espírito Santo de Deus é uma coisa. Você ter intimidade com Ele é outra totalmente diferente. Você conhecer Deus, de ouvir falar, é uma coisa. Mas você saber que Deus é contigo e Ele te ama de forma incondicional é outra totalmente diferente. A palavra de Deus diz que Elias, está lá no livro de 1 Reis, quando ele ouve da parte de Deus que ele precisava confrontar Acabe, ele vai e faz. Mas é interessante que a palavra diz, lá no capítulo 17, no verso 2: depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui, vira-te e vai para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está adiante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Sabe, queridos, Elias, ele tinha sido um anunciador. Alguém que Deus, num tempo de extrema obscuridade, de desvio, de motivação, de propósito, de comportamento, de conduta, seja lá o que for, mas para Deus, o que mais entristecia era o apartamento deles, o distanciamento deles daquilo que Deus significava. Porque quando você começa a substituir coisas na sua vida no lugar de Deus, anote isso, invariavelmente elas vão cobrar o preço. Não importa quanto tempo passe, Deus não divide a sua glória com ninguém. Quando Deus, Ele diz, vai-te, Deus está dizendo para ele, é para fugir mesmo. Mas é interessante você falar assim, mas como é que ele, um homem que tinha essa presença, para começar, o nome dele, que em hebraico significa Eliarro, é só uma curiosidade. Deus é Deus, só que aí tem um pronome. Meu Deus é Deus. Esse é o significado do nome de Elias. Simples. Até ele ir para a frente de Acabe, era só um nome. Depois daquilo, passou a ter sentido. Tem coisas na nossa vida que são só coincidências, até que elas passam a ter sentido, até que o propósito começa a mostrar aonde Deus quer chegar. O que nós precisamos entender é que quando Deus diz para ele, agora vai-te daqui e vai para esse lugar, a palavra de Deus diz que foi Elias e fez como ordenara o Senhor. O grande problema é que em muitos momentos, para que a gente obedeça, a gente acha que precisa confiar. Elias, ele confiava em Deus, mas até aquele dia ninguém tinha ouvido falar a respeito dele. O relacionamento dele com Deus não era um relacionamento de um homem de Deus, era um relacionamento de um porta-voz de Deus. Se você olhar a história da Bíblia, existem inúmeros testemunhos de pessoas que foram usadas por Deus, mas não eram cheias da presença de Deus. A gente tem um relato na Bíblia
de um profeta que extremamente cego, endurecido, para não dizer outra coisa. Ele é obrigado a ver uma mula se manifestando. A mula, ela continua mula. Morreu mula. Não tem nome. Ela continua mula. Ela não é uma mula de Deus. Ela é uma mula. Para que você se torne, ou você viva isso com Deus, é necessário que aquilo que Deus vai fazer na sua vida eleve o patamar e o nível espiritual do relacionamento. Não é elevar o nível espiritual do conhecimento de dogmas, de coisas que eu acho que eu tenho que fazer. Não, é da intimidade com Deus. É saber que eu estou na minha casa e Deus está comigo. É saber que eu estou no trabalho e Deus está comigo. É saber que eu estou no hospital e Deus está comigo. É saber que as pessoas que te procuram acreditam que Deus está com você. A palavra de Deus diz que ele obedeceu cegamente. E ele vai para um lugar onde tinha lá um riachinho, uma água corrente. E ele absolutamente tudo que ele tinha que fazer é confiar em Deus. Você pode confiar em Deus. E você pode ver o milagre de Deus na sua vida. Ainda assim, você pode não ter um relacionamento real com Deus. Porque a tua resposta não é aquilo que Deus tem para a sua vida. O que Ele tem para a sua vida é a vida dele em você. É a manifestação dos sonhos, dos planos e dos propósitos de Deus na sua vida e através dela. Quando Elias tem a oportunidade de ser um porta-voz, ele estava pronto para ser um cara duro, um cara que não tinha muito problema de estar no palácio, um cara que não queria muito saber com quem ele estava, um cara que o nome dele era meu Deus é o Senhor, meu Deus é Deus. Ele chega diante de Acabe e diz: olha, acabou, nem chuva, nem orvalho, até que eu libere a palavra. E aí Deus diz para ele: sai daqui, foge. Por quê? Porque você disse, agora é necessário ser revestido, agora é necessário ser treinado, agora é necessário ser capacitado, agora é necessário ter você comigo. E a gente acha que Deus traz para perto, e Ele nos isola, e muitas vezes nos tira do habitual. E quando nós vivemos isso, nós muitas vezes dizemos para Deus que se Deus nos amasse de verdade, Deus faria exatamente aquilo que a gente quer. Elias, aos nossos olhos, ele deveria ter ficado no palácio. Sabe por quê? Porque ele ia ser o espinho na carne de Acabe. Acabe ia olhar todos os dias para ele, e olhar pela janela e não ia cair chuva. Passando um dia, 2, 3, 4, 5, aquele homem ia passar a ter relevância. O rei ia passar e olhar para as pessoas, e as pessoas começando a ficar desesperadas. Elas iam dizer: mas ô rei, deixa eu dizer um negócio, a gente não sobrevive mais. Porque a cisterna, os poços, os lugares onde a água era guardada, eles conseguiam durar talvez 1, 2 meses no máximo. Nós estamos falando de 3 anos sem uma gota de água vinda do céu. A palavra de Deus diz que Acabe vai para o riacho, e aí o Senhor começa a treinar ele. Ele deixa de ser o porta-voz, e ele vai se tornar um homem de Deus. Para você se tornar alguém que vive um relacionamento com Deus, a primeira coisa que Deus faz é mostrar para você que muitas coisas que estão em volta, ainda que embacem os teus olhos, não são o que Deus tem para a sua vida. Quando Deus te puxa, como Ele fez com Elias, e Ele leva ele para aquele riacho, ali não tem distração, ali não tem entretenimento, ali não tem muita gente, para não dizer absolutamente ninguém para falar. Elias ou se tornava um louco e falava com o corvo, mas essa não era a personalidade de Elias. Ou ele passaria aquele tempo todo no silêncio. Sabe o que aconteceu? Ele passou o tempo no silêncio. O que nós precisamos entender é que muitas vezes na nossa vida, o silêncio é a única forma de abrir os nossos olhos.
Quando nós nos aquietamos, a gente começa a perceber tudo que está acontecendo em volta. E Deus, em muitos momentos, Ele para a gente, para que a gente perceba quem Ele é. Elias, se tivesse ficado no palácio, provavelmente ele se tornaria como eles. Porque quando o rei olhasse para ele, ele ia dizer: enquanto eu não disser, não vai chover. Sabe o que ia acontecer? Na coroa iam inverter-se os valores. Elias, ele seria odiado pelo rei e por Jezabel, mas ele começaria a ser aclamado pelo povo. E Deus não queria trocar um pelo outro. Deus queria a glória de volta para si. Então, para que Deus pudesse fazer isso, Ele precisava que Elias entendesse: você será um canal, um instrumento, mas não apenas um porta-voz. Você vai ser alguém cheio da minha presença. E a palavra de Deus diz que ele permanece naquele lugar, bebendo da água. Sabe, queridos, quando você passa por um treinamento, seja de qualquer coisa, você é exposto a situações que você em muitos momentos não gostaria de vivê-las. Mas invariavelmente, depois de ser treinado, lá na frente, você louva a Deus por tudo aquilo que você viveu. Porque foi o treinamento que te capacitou para você viver o infinitamente mais com o Senhor. Se Deus respondesse cada uma das nossas orações da forma como nós fazemos muitas vezes, hoje provavelmente alguns parentes nossos já teriam descido à sepultura. Se Deus obedecesse e respondesse as nossas orações da forma como nós fazemos, provavelmente não existiria um chefe vivo na face da terra. Todos estariam mortos. Porque eu nunca vi ninguém dizer: meu chefe é uma bênção. Nunca. É sempre: meu Deus, o Senhor não faz ideia do que é aquele lugar. Eu faço. Não, o Senhor não faz, é o diabo. Deus te pôs lá. Só você vai brilhar então. Porque as trevas não podem. Só a luz pode brilhar no meio das trevas. Só que se nós tivéssemos esse entendimento em muitos momentos, nós não precisaríamos dizer para Deus: puxa, obrigado, porque o Senhor nem me ouviu, né? Acho que aquele dia eu estava um pouco nervoso, o Senhor nem me ouviu. Ainda bem que o Senhor não me ouviu, porque hoje eu estou mais calmo. Imagina que eu quero que o Senhor faça isso com aquela pessoa. Pelo contrário, ela é tão: não, Senhor, olha, desculpa, eu não vou mais fazer, mas que bom que o Senhor não me ouviu. Não somos isso. E Elias não seria diferente. Um cara duro, sem instrução, sem muito tato. Ele não teria paciência com o rei. E Deus teve toda a paciência necessária para mostrar para Acabe que só existiria um Deus em Israel. A palavra de Deus diz que ele fica ali até que o riacho seque. Mas por que é que Deus, quando nos leva ou nos conduz, até mesmo em coisas que Ele pediu, Ele disse, Ele direcionou, Ele ordenou, por que que nós não ficamos isentos? Porque a palavra de Deus é clara: aquilo que acontece com um, vai acabar acontecendo com todo mundo. A chuva vai molhar todo mundo, o sol vai queimar todo mundo. Mas sabe por quê? Porque quando chegar a hora de fazer a diferença, como Ele prometeu em Malaquias: eu novamente virei e farei a diferença entre o justo e o ímpio, o que serve e não serve. Sabe quem vai fazer a diferença? O Senhor. E sabe de que forma Ele vai fazer a diferença? Diz que Ele vai trazer aqueles que são dele para perto. Só de você chegar perto dele, você já vai saber o resultado. O que nós precisamos entender em muitos momentos, que nas nossas vidas, e se você foi conduzido essa semana a esse treinamento, aí você diz: pastor, por que é mesmo que nós estamos orando ou jejuando? Porque talvez Elias jejuou a água do ribeiro e o que o corvo trazia de comida.
ele não tinha muito cardápio para escolher. É o que o corvo trouxer e a água do riacho. Eu não quero beber água do riacho, é melhor você beber, porque ela vai acabar. Por quê? Porque aquilo que o povo está passando, o profeta também vai passar. A palavra de Deus é muito clara. Quando Deus vem com a restauração, Ele vem com a restauração sobre todas as pessoas. Quando Ele vem com o refrigério vem sobre todos nós. Independente daquilo que nós estamos vivendo, uns passam pela adversidade de uma forma um pouco mais intensa, outros conseguem passar de uma forma mais tranquila, mas o que você precisa entender é que o treinamento está sendo feito para te forjar, para te separar, para as pessoas poderem olhar para você e dizer para você: eu quero isso que você tem, ainda que você diga, mas nós estamos juntos, o riacho está secando, está faltando, está tendo escassez, a pessoa vai dizer: eu quero o que você tem. Era isso que Elias tinha. E a diferença na vida de alguém não é o lugar, é com quem ela está. Está no riacho, não é o problema. O problema é estar sozinho. Falar e ouvir Deus falar: sai daqui, vai para lá, não é o problema. O problema é se sentir sozinho lá. O problema é continuar obedecendo coisas que muitas vezes nos afastam da presença de Deus, porque nós queremos que as pessoas, em muitos momentos, elas concordem, que em muitos momentos as pessoas testifiquem nas nossas vidas. Ei, deixa eu falar um negócio para você. Olha, você é crente, e como você é crente, você precisa ser bonzinho. Quem disse isso? Você precisa ser filho e saber de quem você é filho. E quando você sabe de quem você é filho, a palavra de Deus diz que é Deus que faz no seu lugar, que é Deus que te justifica. E Jeová Tsidkenu, Deus é a minha justiça. Quando você sabe de quem você é filho, você não reage, você responde. Quando você sabe aquele que começou a boa obra, você sabe também que Ele é justo e fiel para completá-la. E que ainda que o inimigo se levante, ainda que ele diga, ainda que ele faça você enxergar: olha, está todo mundo com sede, você também vai ficar. Não importa o que você diz. Eu quero dizer algo para você: se eu vim aqui e bebi dessa água, essa água for acabar antes dela terminar, Deus já abriu uma porta. Um grande problema é que às vezes a gente olha e diz para Deus: eu não quero essa porta não, mas é ela. Por quê? Porque quando você entende que Deus está te colocando num cenário para te provar, para te testar, e não simplesmente para que você esmoreça, mas para que você acredite que você pode infinitamente mais. Porque quando Deus diz que faz infinitamente mais, é comigo e com você. Mas para Ele fazer o infinitamente mais, Ele precisa estar junto, Ele precisa que você esteja junto, Ele precisa que você reconheça quem Ele é na sua vida. Não dava para levar Elias mais para frente do rei, enquanto ele não tivesse preparado. Ele já tinha sido um anunciador: não choverá. E agora? Se você levasse Elias de novo, ele ia dizer: ei, rei, não vai chover. Ele vai falar: isso eu sei. Não, mas não vai chover. Isso eu também sei. Por causa disso ele já estava sendo perseguido em todos os lugares. Me fala algo que eu não sei. Elias ainda não podia dizer: o meu Deus é o Senhor de Israel. O que você fez está errado, e eu vou te provar. Ele não tinha como fazer, porque eles não tinham intimidade. Elias não podia dizer o que ele não sabia. Ele não podia dizer o que ele não vivia. E muitas vezes nas nossas vidas nós estamos vivendo essas situações, seja na área da nossa vida que for, e nós queremos dizer para pessoas às vezes: olha, você precisa acreditar no Deus que eu sirvo. Ele vai te dizer, ou ela vai te dizer por quê. Porque Ele é real.
Não foi isso que ela te perguntou. Ela quer que você diga na sua vida o que mudou. Ainda que seja para dizer, na mesma situação que eu me encontro hoje, eu tenho algo que se chama paz, que excede todo o entendimento. E a paz é algo que é perceptível. Ninguém consegue dizer para alguém, eu estou em paz. Quando você está em paz, a pessoa diz, como é que você consegue ficar em paz? É perceptível, é real. Só que o que Deus está fazendo é levando homens e mulheres nesse tempo, para que você rompa na sua casa, na sua família, no seu relacionamento. E não adianta, tem relacionamento que a pessoa é tão dura, que ela pode não ser que nem Acabe, que está fazendo um monte de idolatria, mas ela também está sendo idólatra, porque quando ela diz Deus não, ela está se colocando em primeiro lugar, e está deixando Deus como o resto. E Deus vai te ensinar a ser um luzeiro e um canal nessa vida. Mas sabe como Ele vai te ensinar? Ele vai te trazer para perto. E quando você está jejuando, você está dizendo para Deus, Senhor, eu preciso ouvir a voz do Teu Espírito. Eu preciso abrir os ouvidos do meu entendimento. Eu quero ver descortinado um mundo espiritual. Eu não quero mais viver somente o natural, porque se você viver o natural, você simplesmente vai ser um anunciador. Quando você vive o sobrenatural, você não é mais um anunciador, você é um testemunho vivo de que Deus é real. O mundo clama, a palavra de Deus diz, a criação clama e geme pela manifestação dos filhos amadurecidos. Sabe o que significa amadurecido? Já passou pela fase de crescer, de ser a sementinha, de se desenvolver. Agora ele já passou pelo sol, ele já passou pela água, ele já passou por tudo aquilo que precisava. Sabe o que significa? Que agora Deus pode ser Deus na sua vida. E daqui a pouco Ele pode dizer para você, ó, já vai chegar a sua hora. E você vai procurar aquela situação. E naquela situação você vai dizer isso. Mas não vai ser você que vai dizer, porque o Senhor já deu ordens aos teus anjos ao nosso respeito. O que nós precisamos entender é, primeira coisa, aonde você quer chegar com Deus no relacionamento. Você quer ir até um sistema religioso, onde você entra na quinta, entra no domingo, ou entra em qualquer outro dia, onde você sente alguma coisa, onde você acha, não crê, mas acha que Deus te ama, e por achar que Deus te ama, você acredita que de vez em quando Ele olha por você e faz assim, ó, vem um sopro sobre a sua vida. E nessa que vem o sopro sobre a sua vida, você tem tempos de refrigério, tempos onde você diz, Deus é bom, hoje eu não estou sentindo tanto, hoje eu não estou tão entristecido, hoje eu não estou sendo tão opresso. Ou você pode escolher um relacionamento onde você diz para Deus, enquanto eu não te sentir, eu não vou desistir. Não enquanto eu não disser que o Senhor existe, mas enquanto eu não acreditar que o Senhor é real, eu não vou desistir. Elias não tinha condições religiosas, naturais de falar isso, porque nenhum judeu tinha essa condição. Deus, se eu não obedecer, já era. Se eu obedecer, já era do mesmo jeito. Porque ninguém conseguia cumprir aquilo. Não isso, não aquilo, não aquele outro, não aquele outro, não aquele outro, não aquele outro, não aquele outro. Acabou. Você já desiste na segunda. O grande problema é que ele não tinha essa condição. Ele jamais diria para Deus, eu quero te conhecer. O Senhor me trouxe para esse riacho. Beleza, somos nós e o corvo. Só que o corvo vem 2 vezes por dia. Então quando o corvo for embora, eu quero ouvir a tua voz. O Senhor vai falar comigo. Não, Elias, eu não tenho o que dizer. Não, o Senhor vai falar, porque o Senhor não me pediu para falar com aquele rei.
Eu quero saber por que aquele sem vergonha está no palácio. E eu estou aqui olhando para um corvo e tomando água. Ele vai dizer para você: ei, porque eu sou Deus. E eu vejo as coisas que não são como se já fossem. E aonde eu vou te levar, Elias, você jamais poderia imaginar. Mas se eu te disser hoje, você desfalece. Então vamos viver um dia de cada vez. E eu vou construir em você esse relacionamento. E você vai entender que não é mais obediência cega. Você vai entender que eu sou real. E o amor que eu tenho pela sua vida e os propósitos que eu tenho sobre a tua vida são infinitamente maiores. Eu não quero mais que as pessoas digam: olha, Elias é um profeta. Eu quero que elas olhem e digam: Elias é um homem de Deus. Porque ele não era. Ele era só o porta-voz. Só que Deus está levando muitas pessoas para o riacho, para conhecer. Porque Deus não me conhece, não conhece. É para você se conhecer. É para você saber quem você é. E é nessa hora que você vai ter que abrir o seu coração. Porque Elias não podia, mas nós temos o Espírito Santo. Nós somos filhos da graça. Nós somos salvos em Cristo Jesus. Um novo e vivo caminho foi feito novamente. Nós temos livre acesso ao trono de Deus. E não mais para dizer tu és Deus, mas para dizer Abba, Pai, Paizinho. Então nós temos que ter essa liberdade de dizer para Ele, ainda que a gente ouça coisas que a gente não vai gostar, ainda que a gente ouça coisas que o Senhor vai dizer: eu estou te ensinando quem eu sou. Como em muitos momentos eu ouvi dizer: eu estou te ensinando quem eu sou. E eu falo: mas não é possível. Tinha outro jeito de ensinar, não? Porque é interessante, você vive situações onde as pessoas que aos nossos olhos, teoricamente, deveriam estar pagando o preço, não estão pagando. Aí você diz para Deus: mas por que eu estou pagando? Porque eu estou te ensinando quem eu sou. Mas peraí, deixa eu ver se eu entendi. O Senhor é isso? Eles não pagam e eu pago? Aí o Senhor vai dizer para você: você é meu filho e eu não abro mão de você. Mas e eles? Deixa eles. Se preocupa com você, com aquilo que eu comecei na sua vida, porque a minha palavra é irrevogável. Aquele que começou é justo e fiel para completar, e ninguém vai impedir o que Deus está fazendo. Os únicos que podem atrasar somos nós. Então, se Deus está te levando a um nível de profundidade de relacionamento, como Ele fez com Elias. Elias tinha uma característica, e era a única qualidade que ele tinha: ele era obediente. O campo de treinamento em muitos momentos exige só obediência. Porque quando termina o treinamento, Deus inclui você no propósito. Você vai ver lá na frente que o combinado era só dizer que ia voltar a chover. O Monte Carmelo e todas as outras coisas saíram de Elias. Você vai ver na quinta-feira que vem que ele vai para dentro da casa de uma viúva. E se já não bastasse viver o milagre, ele vai experimentar algo que ele nunca tinha vivido, que é fazer algo que nunca ninguém fez. Você está entendendo que nós temos de capa a capa histórias e testemunhos de como fazer, de como ser, de como orar, de como se relacionar com Deus. Mas o livro de Atos, ele não termina e ele continua sendo escrito até os dias de hoje. E sabe por quê? Porque o meu nome e o teu nome, a partir do momento que eles estão escritos no livro da vida, a gente faz parte do livro de Atos. E fazendo parte do livro de Atos, você vai escrever o seu nome na continuação, para que as gerações futuras saibam: Deus continua sendo Deus. Ele não volta atrás, Ele não revoga.
Mas sabe o que é mais interessante? No livro de Atos eles viveram coisas que ninguém havia experimentado todo o tempo. Nós precisamos viver coisas que ninguém experimentou, porque ele disse, eu disse que aqueles que crescem fariam as mesmas obras e ainda maiores. O grande problema que a gente olha uma situação e diz, espera aí, deixa eu lembrar, eu vou puxar na minha memória, e eu quero ver, deixa eu ver quem foi que viveu isso. Será que foi um tal de Daniel? Não, esse não foi não. Será que foi Sadraque, Mesaque e Abednego? Não, não foi não. Eu acho que foi Moisés que subiu naquele monte. Não, não foi não. Acho que foi Eliseu, também acho que não foi não. Foi Pedro, foi Judas, foi João, foi Paulo, foi Tiago. Não, não foi não. É você. É o seu nome que tem um monte de pontinho. E quando a gente vive o sobrenatural, nós estamos trazendo Deus para o dia de hoje. Da mesma forma que Elias fez. Elias foi para o campo de treinamento, mas a palavra diz que ele nunca ficou sozinho. Nunca. Ele foi levado para coisas impensáveis, mas ele nunca esteve só. E sabe quando ele percebeu que ele não estava só? Quando ele entendeu que Deus jamais o deixou. Quando você entender isso na sua vida, e você mergulhar nisso, a sua água, ela já está chegando no seu joelho. Na semana passada, você pôs o pé na água, e você começou a sentir a sensação dos pés molhados, pisando num terreno, e às vezes o terreno começa a ficar escorregadio, mas ele acostuma, e daqui a pouco você começa a ter um pouco mais de firmeza, mas Deus não vai parar, porque a água vai subindo, ela vai chegando no seu joelho, e ela vai exigir de você posicionamento, permanência, perseverança, continuidade. E sabe por que eu estou te dizendo isso? Porque a palavra de Deus diz que aquele que começou é justo e fiel para completar. Hoje, talvez você possa sair daqui e dizer, Senhor, eu estou entendendo que eu estou sendo treinado. Eu entendi, Senhor, que talvez eu estou tendo experiências que na semana passada eu não tinha. Eu sei que quando a gente faz jejum, a gente sente tudo. O mínimo é dor de cabeça. Depois é a irritação. Depois a irritação é com o outro. Tem gente que não precisa nem jejuar para ficar irritado com o outro. Mas ele aproveita e dá desculpa. Acho que eu estou em jejum, por isso que eu estou irritado com você. Não faça isso com o seu marido nem com a sua mulher, por gentileza. Não diga que o pastor mandou ficar de jejum. Estou tão irritado, não posso nem olhar para você. Não faça isso. Me ajude, não atrapalhe. A gente brinca, mas é real. A minha esposa está aqui. Dependendo do que ela parar de comer, eu vou passar no outro prédio, não no mesmo prédio. Se for chocolate, então, só Jesus. Ela vai olhar para mim e eu vou falar, Senhor, tem de misericórdia. Que ela vai estar irritada. E é normal. Só que deixa eu falar um negócio para você. Deus conhece você irritado. E Ele não vai desistir. Ele vai mostrar para você que você é muito mais do que você imagina. Porque para Ele você é muito mais do que você imagina. Quando Deus olha para mim e para você, Ele vê oportunidades. Oportunidades para ensinar a Cabes quem Deus é. Oportunidades para ensinar as pessoas com quem você convive lá no seu trabalho. Sabe qual é a grande vantagem? Além de tantas coisas, mas de você ser o único crente, de repente no lugar que você trabalha, é que só você é perseguido. Não divide a glória com ninguém, é só sua. Só que também, a bênção também é só sua. E aí Deus começa a fazer. E as escamas começam a cair dos olhos. E as pessoas que um dia te criticaram, daqui a pouco estão te pedindo ajuda. E creiam no tempo que nós estamos vivendo, queridos. Deus está falando no coração das pessoas de uma forma sobrenatural. Umas estão ouvindo que elas não são quem elas acham que são. As escamas estão caindo dos olhos. As pessoas estão passando a ter medo. Se vocês quiserem ter a testificação, é só você estudar. O mal dos séculos chama-se
crise de ansiedade, síndrome do pânico e depressão. Sabe o que é interessante? São problemas íntimos e pessoais, intransferíveis. Não pode ser passado. Ninguém pega. Não é interessante? Nós nos escondemos tanto tempo por conta da Covid. Põe máscara, tira máscara, abre porta, fecha a porta, faz culto, não faz culto, vai para a igreja, corre da igreja, deixa entrar, não deixa entrar. Eu lembro até hoje que me colocaram na porta da igreja para que eu fosse o fiscal para saber se entrar a criança na igreja. Eu lembro até hoje o Osmar com a família dele aqui, e eu tive que impedir. E aí eu falei para Deus, é sério isso? O Senhor me chamou para dizer para a pessoa, pode não. Falei, eu já quero demissão hoje. Não vou mais fazer isso. E nunca mais fiz. Sentei na reunião e disse assim, a partir de agora, veio em mim, passou para dentro da igreja. Não pode, então me tira da porta. Por quê? Porque eu não fui chamado para dizer para a pessoa ficar fora. Eu não sei o que ela está vivendo, eu não sei o que ela está passando, eu não sei o motivo pelo qual ela está vindo, então não vou ser eu para dizer para ela, não entra na casa do Pai. Ah, mas é perigoso. Se a pessoa não sente segurança, fica em casa. Receba em casa. Mas o que nós não podemos fazer é impedir quem vem. E a gente viveu toda aquela situação. E aí você não podia abraçar um irmão que pegava. E aí a gente não abraçava ninguém que pegava. Ninguém. Irmãos, é certo, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu achei que eu ia virar o tocha humana. Porque só faltava ela riscar o fósforo. Ela fazia eu tirar toda a roupa, ela jogava álcool em mim quando eu chegava da igreja. Vocês não têm noção. Eu falei, Jesus, se alguém fizer, eu vou queimar inteiro aqui. E ela falava, não, porque você dorme comigo. Você não vai entrar desse jeito. Tira toda a sua roupa. E ela vinha de máscara, só voltava vir de face shield, de luva. Eu falava, misericórdia, Senhor. Guarda a minha vida, porque olha. E é assim, foi 1 ano sem espirrar uma vez, né? Eu não espirrei uma vez. Deus foi tão maravilhoso que eu não dei um espirro em casa. Falei, se eu der um espirro, ela me põe para fora. O Senhor vai ter que guardar, não tem jeito. Não tem jeito. E a gente vivendo tudo aquilo. Hoje, a gente não tem problema, mas a doença não passa. A depressão, ela não passa para alguém. Mas se não for Deus, ela não vai embora. A crise de ansiedade, a síndrome do pânico, ela não passa quando eu abraço alguém. Pelo contrário, essa pessoa se sente fortalecida, amada, amparada. Mas ela não vai embora se não for pela presença de Deus. Nós chegamos num tempo da humanidade, que a humanidade correu, e ela chegou no trono de Deus. O que nós precisamos entender é que nós fomos levados para entender que obediência é por medo. Relacionamento é por amor. O que Deus está te levando hoje a mergulhar um pouquinho mais com as águas até o joelho. A dizer para você, vai ter dia que vai ser difícil de andar, mas é nesse dia que Deus vai te carregar. Vai ter dia que você vai dizer, Senhor, mas eu não sei o que fazer, para onde eu vou, de que forma eu vou. É nessa hora que você vai abrir os ouvidos do seu entendimento e vai dizer para Deus, Senhor, a tua palavra diz que o justo clama e o Senhor o ouve e o livra de todas as suas angústias. Quando o Senhor diz todas, são todas, não há nenhuma que fique de fora. A intimidade, para terminar, ela vai gerar em você essa proximidade e esse relacionamento. Sabe por que Elias ficou tanto tempo naquele isolamento? Para que ele entendesse, Deus é poderoso, é imutável. Deus não se arrepende porque não mente, dificilmente volta atrás. Mas deixa eu falar um negócio, Ele sabe exatamente onde Ele vai chegar.
Quando ele olhou para o rei e disse para Elias, ele já sabia exatamente. E ele não deixou ninguém acertar conta, a não ser ele mesmo. Existem coisas na nossa vida que são reais. O Salmo 23, quando diz: preparas uma mesa para mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. É o Senhor. Ele é que está cuidando. Ele está te dando o refrigério, o bálsamo, o milagre, o sobrenatural. Mas Ele não para por aí. Que hoje, essa noite, você entenda que a palavra de Deus diz lá no livro de Mateus 6,6. E Ele diz: se você tiver algo que você precisa, Ele te dá um caminho, um ensinamento. Vai lá, no mais oculto, lá no seu quarto, clama a mim. Porque o Deus que ouve em oculto, olha lá, Ele vai te ouvir em oculto, mas Ele vai te recompensar. Elias passou na beira do riacho, o que Jesus Cristo ensinou os cristãos dos dias de hoje a viverem. O oculto, o distanciamento, o isolamento com Deus é o melhor lugar de adoração. Porque Ele ouve em oculto, mas quando Ele responder, todo joelho verá, toda língua confessará que só o Senhor é Deus e não há outro. Se coloque de pé no seu lugar. Põe a mão no seu coração. Feche seus olhos. Baixa a sua cabeça por um instante. Traz a sua memória hoje. Momento da sua vida onde você sentiu que estava só. Que talvez tivesse sido abandonado ou abandonada. Que você questionou Deus. Onde tu estás, Senhor? E que você precisa romper hoje. E dizer para Ele: eu sei que tu estás comigo. Tu estás comigo. Porque a tua palavra diz: nunca te deixarei nem te abandonarei. Serei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu sei hoje que tu estás comigo. Que em muitos momentos, Deus, eu quis que o Senhor fizesse da minha maneira. E eu te questionei porque eu achei que o Senhor não estava nem aí para mim. Em muitos momentos, eu achei que o Senhor não me amava. Porque eu queria ver e sentir naquele momento um sopro, um respiro, uma resposta que fosse. E naquele tempo parecia que o Senhor estava tão longe. Mas hoje eu sei, tu estavas comigo, Senhor. Porque a tua palavra diz: em vão vigia a sentinela se o guarda de Israel não estiver. Seria em vão você lutar todos os dias da sua vida se Deus não fosse contigo. Se Ele não guardasse a tua entrada, a tua saída, o teu deitar e o teu levantar. Se Ele verdadeiramente não estendesse as mãos em amor e misericórdia. Pai, nós te amamos, Pai. Em muitos momentos nós não sabemos como dizer, Senhor. Não sabemos como declarar, nós somos teimosos. Em muitos momentos nós queremos que o Senhor faça aquilo que nós queremos. E o interessante na tua palavra que diz que o Senhor sabe o que pensa a nosso respeito. E que o Senhor diz para nos dar o fim que esperamos. Então aquilo que o Senhor tem é para nós.
o teu amor incondicional. Ensina-nos, onde nós estamos vivendo, Senhor, esta situação, seja ela física, emocional, espiritual, no relacionamento, Pai, ensina-nos. Toca aqueles que precisam ser tocados, dai-nos sabedoria, visão e estratégia, para que a gente possa entender que é o Senhor quem está trabalhando, e que se o Senhor está nos tirando, em muitos momentos do lugar, está desviando, Senhor, o nosso olhar, e aparentemente nos tirando daquilo que verdadeiramente nós sentimos força, coragem, encorajamento para fazer, que parece que é o que nos dá, Senhor, segurança e força. Senhor, nós entregamos tudo nas tuas mãos, porque nós cremos que o Senhor não mente e não se arrepende, que o Senhor, e só o Senhor tem as palavras de vida eterna. O Senhor disse para a gente entrar, Senhor, lá no oculto, Senhor, no escondido, no isolado, no lugar, Senhor, da nossa intimidade, para a gente entrar com o Senhor, para a gente levar o Senhor nesse lugar, porque o Senhor é um Deus que deseja isso. Então nós precisamos te levar, e nós queremos, Senhor, entender como Elias. Naquele tempo o Senhor, ele não tinha como entender, mas ainda assim o Senhor conheceu o coração dele. Senhor, e a obediência, ela fez com que o Senhor não desistisse dele em nenhum momento. A tua palavra diz que o Senhor não desiste, que de nenhuma maneira seríamos lançados fora, porque todo aquele que o Senhor deu e entregou em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus, para a glória de Deus Pai, Senhor, isso não pode ser revogado. A tua palavra diz que aquele que vê as coisas que não são, olha para cada um de nós hoje e vê em nós o mais profundo do nosso coração. Ó Santo, bendito, fiel, justo e verdadeiro, a tua palavra diz: tu és o conselheiro. O conselheiro, de onde virá o nosso socorro? Nós elevamos os nossos olhos para os montes, vem do Senhor, o Criador de todas as coisas. Consolador, ajudador, sustentador, mantenedor, tu és a raiz de Davi, tu és a estrela da manhã. Santo, vamos fazer desse louvor a nossa oração. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, cantarei, contarei as tuas
tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há. Toda a terra celebra-te com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor. Só a igreja, a honra. Celebrarei, cante. Abra suas mãos. Deixa eu dizer algo para você, eu vou orar. Enquanto nós cantávamos, o Senhor mostrava como se fosse um véu, e ele repousava sobre toda a igreja. E o Senhor mostrava como 4 anjos, um em cada ponta, e eles desciam juntos, e o véu era muito grande, e ele fazia aquela barriga, e eles pararam, e delicadamente, ao mesmo tempo, os 4 soltaram o véu. O Senhor está te dizendo: se prepara, porque é o bálsamo, o refrigério. É um novo tempo e uma nova história. Os caminhos estão sendo aplanados, as portas escancaradas, e o nome acima de todo nome será conhecido
glorificado e exaltado. E o Senhor diz: não temas, eu sou contigo. Não temas, porque eu vou adiante de ti. Eu estou desbaratando o jugo, eu estou quebrando, revogando a sentença. O diz o Senhor, os grilhões estão sendo quebrados essa noite. Oh Santo, leva teu povo, Pai, debaixo das tuas asas. Como o Senhor deu essa visão, Paizinho, que eles saiam revestidos por esse manto, que eles saiam envolvidos. É interessante, o Senhor está dizendo as situações que alguns vão enfrentar, mas vão saber que foi esse refrigério que veio sobre a sua vida, a testificação. O Senhor diz: alguns vão enfrentar algumas coisas, algumas lutas, mas o Senhor diz: esse é o sinal que eu já fui adiante de ti. Obrigado, Senhor, por tão grande amor. O que diríamos nós diante dos teus grandes feitos? Obrigado, porque estar contigo é a maior das heranças, é o maior privilégio e a alegria, Senhor. Que o Senhor te leve debaixo das asas do Altíssimo. Ao sair por estas portas, o Espírito, Ele vá sobre, com e dentro de você, e que você experimente o infinitamente mais. Que lá no seu quarto, no escondido, como o Senhor tirou o profeta naquele tempo para o oculto e para o escondido, e quando o Senhor entregou para ele, toda a terra reconheceu. Que assim seja sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. E que o amor de Deus, a graça, a comunhão, a consolação e a presença viva do Espírito Santo sejam sobre você, a sua casa, a sua família e sobre toda a igreja de Jesus Cristo, de hoje para sempre. Amém, amém e amém. Bendito, bendito, bendito.